Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e no vídeo de hoje vamos falar mais a fundo sobre as forças da oferta e demanda e como elas se interagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Nesse momento já sabemos que a oferta e demanda são os pilares da teoria econômica e que a interação entre a quantidade de produtos ofertados no mercado e a demanda das pessoas para comprar esses produtos criam a base fundamental dos mercados. A importância deste balanço já era especulada durante a Idade Média pelo escocês Duns Scotus, que salientou que o preço de um produto deve ser justo para o comprador, mas também deve ser levado em conta os custos para sua produção, sendo assim justo também para o produtor. Adam Smith e Davi Ricardo estudaram os efeitos do aumento e diminuição dos custos da oferta, relacionando essa mudança com o preço final do produto, colocando o preço do trabalho dentro do valor final. Essa era a teoria clássica do valor-trabalho. Porém, em 1860, os economistas das escolas neoclássicas contestaram essa ideia, criando uma teoria chamada de utilidade marginal, que, segundo ela, a satisfação do consumidor em ter mais ou menos uma unidade de um produto interfere na demanda e, consequentemente, a oferta. Vendo a ideia da escola neoclássica, Alfred Marshall, economista britânico, disse que a oferta e a procura andam juntas para a concepção do preço de um produto. A sua obra foi de grande importância, pois mostrou que a dinâmica variável da oferta e da procura interferem principalmente nos mercados de curto prazo, como por exemplo dos bens perecíveis, em contraposição aos de longo prazo, como o do ouro. Marshall usou a matemática e as teorias econômicas para criar o que chamamos de cruz de Marshall, que é um gráfico que representa a oferta e a procura em linhas cruzadas. O ponto onde a oferta cruza a linha da demanda é o que chamamos de equilíbrio, onde a oferta e a demanda se encontram de maneira perfeita, atendendo às necessidades tanto dos produtores quanto dos compradores. A quantidade que a empresa decide produzir está totalmente atrelada ao preço que ela irá vender. Caso seus custos de produção, trabalho, material, máquina e instalações for maior do que o mercado se dispõe a pagar, a produção não será lucrativa, sendo ela reduzida ou até mesmo suspensa. Por outro lado, se o preço do produto no mercado estiver maior que os custos de produção, a empresa irá aumentar sua produtividade para que tenha o máximo de lucro possível. O que a teoria de Marshall mostra é que a empresa não tem influência sobre o preço do mercado, ou seja, ela deve aceitar o que o mercado tem a oferecer. Por exemplo, se o custo de produção de um computador é de R$200, a produção não será lucrativa caso o preço do mercado seja menor do que R$200. Entretanto, se o mercado estiver disposto a pagar R$1.000, a empresa irá produzir o máximo possível para conseguir maximizar seus lucros. Além disso, é importante saber que existem custos que são fixos e variáveis. Por exemplo, se a produção for aumentada, normalmente pensamos que o custo unitário permanecerá constante, mas isso não é verdade na prática. Supondo que o mercado esteja demandando 110 máquinas, mas só conseguimos produzir 100 computadores, neste caso, a empresa deve avaliar se os custos adicionais de abrir uma nova fábrica valem a pena para que possam fabricar mais unidades do produto e assim vender mais barato para conseguir suprir as 200 máquinas que serão fabricadas. Ou se vale a pena aumentar um pouco mais o preço de mercado a fim de reduzir a procura para somente 100 unidades. A lei da procura é o inverso do que falamos anteriormente, pois ela vê a perspectiva de mercado em relação ao consumidor e não ao comprador. Por isso, quando o preço de um produto sobe, a procura cai, salvo algumas exceções como remédios, por exemplo. A procura cai devido ao fato dos consumidores não conseguirem pagar mais pelo produto, ou porque decidem que podem gastar o dinheiro com outra coisa, gerando assim mais satisfação. Usando a ideia anterior, caso o computador custar R$50, a procura pelo produto será enorme. Porém, se ele custar R$10, a demanda será muito menor, pois somente os ricos poderão comprar o produto. Por isso, à medida que os preços aumentam, a demanda pelo produto cai. Apesar disso, existe um nível máximo de procura, ou seja, uma quantidade de demanda máxima pelo produto. No caso, se o preço de um computador cair abaixo de R$5, todas as pessoas poderão comprar um. Porém, poucas são as pessoas que precisarão de mais de 2 computadores. Isso faria com que os consumidores comprassem os computadores e depois pensassem em gastar dinheiro com outra coisa, fazendo com que a procura se nivelasse. Apesar de sempre estarmos falando sobre o preço, existem outras variáveis que influenciam na tomada de decisão do comprador. Um deles é os gostos e as atitudes de cada indivíduo. Se algum produto entrar na moda, a procura se
torna maior, e os preços dos produtos aumentam e a produção também será aumentada, nivelando os preços novamente. Como os gostos podem ser manipulados por meio de técnicas de publicidade, os produtores podem influenciar até certo ponto a curva de procura dos produtos. Analisando os dois lados, percebemos que os consumidores sempre tentam pagar o menor preço possível pelo produto, enquanto os produtores procuram vender pelo maior preço possível. Essa é a dança na qual o mercado, seja ele qual for, de produtos, serviços, financeiros, futuros, enfim, qualquer um, sempre está dançando. Porém, essa dança não é tão fácil quanto uma valsa. Ela tem vários fatores que complicam as leis, que são, de maneira geral, bem simples e diretas. A localização e o tamanho do mercado são dois pontos que impactam diretamente no preço pelo qual os produtores se dispõem a vender seus produtos, além do custo de produção. Vamos a mais um exemplo. Imagine um produtor que vende cebola na feira. O vendedor, quando está vendendo seus produtos, já pagou pelos custos de produção da cebola, como por exemplo, as sementes, o plantio, o arado da terra, a capinagem, a colheita, o transporte para o local que será vendido o seu produto. Para conseguir algum lucro, ele sabe que terá que vender o quilo da cebola por pelo menos R$1. Assim, durante o período da manhã, ele estipula que o preço que irá vender as cebolas é de R$1,50. As vendas estão ocorrendo, mas um pouco aquém do esperado. No período da tarde, ele decide vender as cebolas por R$1,10 o quilo. Apesar de diminuir o seu lucro, seu objetivo é não ter excedente, pois tudo que ele não conseguir vender naquele dia irá apodrecer até a próxima feira. Neste exemplo, vimos que os produtores tinham os custos fixos já pagos, mas o produto era perecível, fazendo com que o produtor tenha uma certa urgência em vender seus produtos, mesmo que os custos de produção sejam fixos. Assim, o agricultor terá que decidir quantas cebolas irá colher na próxima safra, baseado nas últimas vendas, e assim tentar atingir o equilíbrio. Além disso, o mercado do agricultor é limitado pela distância, pois existem apenas um raio no qual faz sentido ele vender seu produto. Não faz sentido nenhum para ele vender suas cebolas em outro estado, aumentando exponencialmente os seus custos, pois seu produto perderia competitividade em relação aos produtores locais daquele outro estado. Porém, ao mesmo tempo, ele tem a liberdade de fixar um preço um pouco acima da média, porque os consumidores não têm condições de procurar por um concorrente em outros locais. O inverso acontece com produtos que não são perecíveis e que possuem um mercado mundial, como por exemplo o ouro. Nesse mercado, de longo prazo, o detentor do ouro não sofre pressão nenhuma para vendê-lo, pois sabe que o seu produto tem um valor mantido por décadas. Quanto maior o mercado desse produto e quanto maior for disseminado o conhecimento sobre ele, mais provável será que este produto encontre um equilíbrio, fazendo com que pequenas flutuações no preço façam com que haja uma corrida para compra ou venda, dependendo se o preço subir ou descer. Apesar dos exemplos apenas mostrarem a complexidade do mercado, a regra básica ainda continua sendo verdadeira, de que os fornecedores só vendem um produto se acharem que o preço é aceitável e os consumidores só irão comprar caso acreditem que o preço seja razoável. Isso vale para todos os mercados, inclusive para os mercados de trabalho. Nele, o fornecedor é o trabalhador, que vende o seu trabalho, e os empregadores são os consumidores, que procuram comprar o trabalho o mais barato possível. Por isso, quanto mais especializado for sua mão de obra, mais você poderá cobrar por ela. A obra de Marshall da análise do equilíbrio parcial demonstra um mercado isolado, mas sabemos que todos os mercados estão em constante interação e todos eles vivem em um estado complexo, que foi analisado por Leon Walras no século XIX. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Falamos como as forças da oferta e da demanda se interagem, tentando sempre encontrar um equilíbrio. Vimos também que Alfred Marshall explicou detalhadamente como elas se comportam em um mercado específico. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!